nossas primeiras palavras de agradecimento pela recepção, pelo acolhimento, não é? Fazemos parte da mesma família. Então, hoje, companheiros, nós estamos para conversar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, o Cristo Consolador. Então, o capítulo anterior é Bem-aventurados os aflitos. Depois do último capítulo de O Evangelho, Bem-aventurados os aflitos é o maior, não é? Ali com bastante orientação para que nós possamos sempre buscar, através de Jesus, através da espiritualidade amiga, o socorro para as nossas almas, para as nossas aflições, para os desafios da vida, não é isso? Porque ainda inserido em um mundo de provas e expiações, como está também no Evangelho, não é um mundo, né, que nos proporciona uma felicidade constante. Nós temos momentos de alegria, como é estarmos aqui, né, como é escolher a boa parte, como Maria escolhia, que ela está junto com o Senhor Jesus. E hoje nós estamos aqui para poder compreender a vinda do Senhor Jesus, que veio pessoalmente para nos incentivar a termos um comportamento do qual não venhamos a nos arrepender nem causar dano a ninguém. Então, o Senhor Jesus veio para nos ensinar um modo correto de agir, não é? Porque a gente sabe que através das revelações, né? O momento em que fomos recebendo instruções, nós encarnados, para podermos conviver, né, de acordo com a lei maior, que é a lei de Deus. Então, na primeira revelação, que veio por Moisés, no momento em que nós éramos ainda seres, não é, muito infantis, né? Assim, quando vamos assim observando a bênção da doutrina espírita nos explicando que todos nós somos importantes para o nosso Criador. Ele não tem preferência, não tem aqueles escolhidos. Todos partimos ali do mesmo ponto, como a espiritualidade tem nos ajudado a compreender. Criado simples e ignorante, né, colocado ali nessa necessidade de estarmos inserido em um corpo de carne, passamos pela infância espiritual. E nessa infância espiritual, fomos recebendo ali as instruções. E quando já estávamos ali capacitados a compreender um pouquinho mais a lei do Pai, aí recebemos o quê? A primeira revelação. E quando, né, vamos observando Moisés recebendo no Monte Sinai aquele código de comportamento, aí ele vai recebendo do alto a instrução de aprendermos a amar a Deus. Né? Então, ali a gente recebe lá nessa primeira revelação, amar a Deus, não amar ídolos, e essas coisas, né? E também fomos, assim, aprendendo a essa convivência social, não sentindo inveja do outro, né? Não cobiçar os objetos dos outros, não matar, né? A gente vê lá um dos mandamentos, não matareis e tudo mais, para que a gente aprendesse a essa convivência e não desenvolvermos sentimentos antagônicos, porque somos irmãos. Aí vem o Senhor Jesus em uma outra etapa, né, trazendo para nós a segunda revelação, porque nós ainda, seres rebeldezinhos, não tínhamos ainda a praticar essa lei, né, que não devemos fazer o mal ao outro. Aí o Senhor Jesus veio pessoalmente nos ensinar a prática do amor, colocar em movimento o sentimento amor. Então, nós vamos observando que aqui, quando abre esse capítulo, que tem como título Cristo Consolador, primeiro, né, nós vamos observar o primeiro assunto, que é o jugo leve. Aí, quando observamos aqui, o jugo leve, que está no item 1 e 2, traz
traz assim para nós, olha, está no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 11. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando a gente observa, né, o significado de jugo, jugo era um aparelho que se colocava assim no cangotezinho, né, do boi, né, eles vinham ali em dupla para poder, né, colocar aquele instrumento para poder cultivar a terra, não é? Então, era muito pesado, então tinha que ser os dois e o aparelhinho para colocar no cangote, né, para eles ficarem ali no mesmo nível. Então, quando fala, né, que Jesus é o nosso jugo, olha só, ele veio para nos ajudar, né, para dividir conosco essas aflições, os desafios da vida, que nós precisamos passar pelas provas, né, para desenvolvermos não só a nossa inteligência, mas os nossos sentimentos. Então, Jesus sendo para nós, através da revelação espírita, o nosso guia e modelo, ele vem humildemente nos mostrando como deve ser o nosso comportamento de partilhar as dores, as aflições. Então, buscar o nosso Mestre Jesus. E ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, o Senhor Jesus aceitou, né, a vir ter conosco, né, nós que estamos inseridos no planeta Terra. E o Senhor Jesus, ele é esse irmão, como está na pergunta 625, que Deus nos enviou para servir de guia e modelo. Então, ele aceitou, também ele obedeceu, né, a solicitação do Pai de vir cuidar de nós. E quando vamos assim, adentrando a literatura espírita, eu até trouxe aqui o livro A Caminho da Luz. Quando nós lemos esse livro A Caminho da Luz, aí vamos assim entendendo a grandeza do Espírito de Jesus, quando ele mesmo, se conhecendo, né, vai falar para nós que ele já é portador desse sentimento humildade e ser também, né, manso no sentido de não se revoltar diante das situações que nós, né, com nossa imaturidade, os colocamos. Então, quantos de nós, né, fomos aqueles que no advento ali do Senhor Jesus, lá nos seus derradeiros momentos, optamos por Barrabás, né, e ali abandonamos esse mestre que veio para nos orientar. Então, quando ele chega ali, né, em Jerusalém, aí o primeiro momento a gente o recebe com louvores, com palmas, mas depois, devido ao interesse que ainda nos envolviam e aqueles mandatários, né, temerosos que a ideia que o Senhor Jesus trouxe de nos amar, de nos ver como irmãos, apresentando um Pai bom, misericordioso, contrariava, né, aqueles ideais. Então, a gente vai aprendendo com a revelação da doutrina espírita, lendo, né, repetindo esse livro, A Caminho da Luz, em que Emmanuel vai nos apresentando o nosso Cristo, né, o nosso guia e modelo, como um co-criador. Então, o Senhor Jesus recebe a missão do Pai de estar ali adequando o nosso planeta para que pudesse vir toda forma de vida. E ali chegou o momento, né, em que nós, espíritos, fomos o quê? Recebidos, orientados por esse companheiro que está há milênios, né, assim dirigindo, coordenando todo o movimento do nosso plano. Então, por isso que ele pede aqui, nessa passagem, que nós aprendamos a ir a ele, né? Vinde a mim, fazer esse movimento. E quando a gente observa que o nosso codificador,
no item 2, traz assim para nós, olha, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Então, veja só, né? Todos os sofrimentos. Por quê? Em um mundo de provas e expiações, como falei em alguns momentos, não existe aquela felicidade plena. Então, há momentos em que a nossa vida está fluindo, né? Segundo o nosso ponto de vista, tudo ali equilibrado, sem dores, sem doenças, nem sem nada assim que nos abale diretamente. Mas nós precisamos entender que mesmo que dentro das nossas condições tudo está acontecendo com equilíbrio, muitas vezes o nosso vizinho está precisando do nosso olhar para ser também um facilitador para minimizar as suas dores. Então, quando nós vamos assim compreendendo que o Senhor Jesus veio ensinar aos homens esse comportamento, né, de desenvolvermos a fé diante dessas provas delicadas e não perder a confiança na justiça de Deus. Porque Jesus nos apresenta não um pai, né, não um criador, como outrora necessitamos de um Deus que era punitivo, né, vingador, e agora, com a vinda do Senhor Jesus, já é um Deus Pai, justo, bom, misericordioso. Então, quando nós passamos por essas provas, né, e aqui ele sinaliza a miséria, né, sabemos que um mundo como o nosso, nós passamos por experiências para desenvolver nossas possibilidades, nosso talento, e como o Senhor Jesus disse, a Judas, né? O Judas ali no colégio apostólico tem um papel importante, significando como anda nosso próprio sentimento. Judas era um companheiro muito imediatista, não é? Então, ele amava o Senhor Jesus, como diz a Amélia Rodrigues. Só que ele achava que Jesus estava muito lento, né, na sua vinda. Então, ele achava que o Senhor Jesus era, né, aquele Messias prometido lá pelos profetas, mas que ele viria com a característica daqueles líderes do momento, né, daquela época, que ele chegaria um momento que ia mostrar o seu poder, né, a sua condição, que iria eliminar aqueles doutores da lei, os romanos que estavam ali colocando aquele povo submisso. Então ele quer acelerar que Jesus mostre a sua autoridade e faz lá, né, uma barganha com os sacerdotes, com Caifás, e vende, né, a vida do Senhor Jesus inconscientemente. Agora, quando o Senhor Jesus está, até aqui, né, depois nós vamos observar no item 3, quando vai falar do Consolador Prometido, com a passagem evangélica de João, que é o Sermão do Cenáculo. É quando o Senhor Jesus se reúne, né, para aquela última ceia antes da sua crucificação. Então, ali é onde o Senhor Jesus vai observar que Judas o iria trair, né? E em momentos anteriores, quando ele entra, né, na cidade onde a família de Lázaro morava, e ele vai ver que Maria está ali, né, cuidando do Senhor Jesus, banhando o Senhor Jesus com azeite muito caro, né? Aí, né, com perfume, aliás, muito caro. Aí Judas vai ficar incomodado, né? Porque esse desperdício, né? Aí o Senhor Jesus vai falar para ele que Maria estava tendo uma atitude, né, muito nobre, que ela inconscientemente estava preparando o corpo de Jesus para a crucificação. E ele está interessado naquele perfume que tinha um valor, e ele estava achando que podia o quê? Aquele perfume ser vendido,
né, para poder acumular mais um valor na bolsa. E o Senhor Jesus diz para ele, né, que ele não se preocupasse, porque pobres, né, sempre existiria. E existe como, gente? Nós, em um mundo de provas e expiações, ora estamos na condição, né, da pobreza, ora da riqueza. Para o nosso aperfeiçoamento, para ganharmos experiências, tanto em uma área como na outra. Então, aqui, a prova da miséria, a prova da pobreza, não é castigo de Deus. Ainda é uma necessidade para o nosso aprendizado. Agora, nós sabemos, né, quando nós malbaratamos as nossas condições até ali na prova da riqueza, aí desprezamos aqueles irmãos que podemos ajudar, em reencarnações, né, futuras, a gente pode vir, né, espiando aquela condição quando fomos o quê? Desumano diante da possibilidade que poderíamos auxiliar. Né? Então, uma outra prova que nós passamos, aqui sinalizada, não é? Decepções. A gente já se decepcionou? A gente cria expectativa uns com os outros? Mas não é, gente, para que nós soframos, nos aflijamos, porque a gente ouve, vez por outra, que cada um dá o que tem, não é isso? Então, quem é ingrato, quem traz ainda uma ambição muito grande, ele vai ter as amizades ou se aproximar daqueles que podem ser solícitos em alguma dessas áreas com interesse. Então, saciando o seu interesse, ele vai abandonar, vai nos abandonar. Então, a decepção. Aí a gente, né, observa. Alguns falam assim, né? Ah, eu me decepcionei. Queria estar iludido? Não é melhor quando nós vamos observando a situação real? Dói a nossa alma. Mas é o quê? Para que nós observemos quanto anda os nossos sentimentos. Em O Livro dos Espíritos, quando fala, né, lá na parte quarta, a ingratidão, as decepções, são o quê? São provas para testar se nós iremos continuar agindo no bem, tendo boa vontade de nos manter ali no trabalho, na convivência social, né, sem nos apartarmos desses que foi a causa da desilusão e da decepção. Então, veja, né, tem um trechinho aqui na página aqui de harmonização, que essa passagem de Paulo é muito linda, essa carta, né, quando ele fala, examinai tudo e retende o que é bom. Aí Emmanuel, quando vai assim, né, tirando o espírito mesmo dos ensinos, é maravilhoso, né? Chega um trechinho que ele diz assim, ó: o evangelho do Cristo, contudo, não institui cubículos de isolamento, procura estabelecer através das fontes da vida abundante em toda parte. Examinar com imparcialidade é buscar esclarecimento, porque a condenação apressada ou a crítica destrutiva. Quando Paulo dirigiu a célebre recomendação aos Tessalonicenses, não se reportava apenas a livros e ciências da terra, referia-se a tudo, incluindo os próprios impulsos da opinião popular, numa alusão aos fenômenos máximos e mínimos do caminho vulgar, ou seja, todos nós somos aprendizes. E quando aqui diz, né, que o evangelho, né, não é cubículo de isolamento, ou seja, nós precisamos entender que o Senhor Jesus, como está lá na pergunta 625, foi o Espírito que Deus enviou para servir de guia e modelo para a humanidade terrena, como nós falamos no início, né? Então, o Senhor Jesus, ele recebeu, gente, a missão de ser co-criador, construir o nosso planeta, que está assim, né, revelado no livro A Caminho da Luz. Então, ele veio para toda a humanidade terrena, para nos ajudar. Então, ele não veio para criar religião nenhuma. Isso aí já é uma necessidade nossa, né, humana. Então,
quantos de nós ainda queremos, né, trazer o próprio Criador, né, nessa situação de instituí-lo em cubículos, né, esse cubículos aqui significando os templos religiosos. Aí nós falamos, né, o meu Deus. Então, Deus, gente, é de todos nós, né? Deus é esse Pai que Jesus nos apresenta como o ser universal, que está em todos, né? Que está observando as necessidades de todos os seus filhos. E ele tem o quê? Os seus ministros, como está lá no livro dos Espíritos, a partir da escala espírita, quando vai falar dos bons espíritos, aí esses irmãos, né, já estão capacitados para ser esses colaboradores do nosso Criador. Aí quando temos lá, né, a categoria dos puros espíritos, que é onde está o Senhor Jesus, aí são esses grandes missionários, né, que vêm não só o Senhor Jesus, como está sinalizado no livro mencionado, né, aí diz que quando o Senhor Jesus estava trabalhando, né, para poder estar adaptando, adequando o nosso orbe, ele estava com outros espíritos crísticos, né, outros espíritos na categoria de puros espíritos. Aí temos, né, o nosso planeta, tem os outros planetas, não tem? Então, cada missionário ali conduzindo aquele orbe. Então, por enquanto, nós aqui estamos passando, né, por essas dores e sofrimentos para o nosso crescimento. Mas não nos esqueçamos que Jesus foi esse que veio para ensinar a toda a humanidade a mantermos a fé em Deus acima de todas as coisas, né, e aguardar o nosso futuro, vem nos preparar também para essa vida futura, né? Vida entendendo, né, o sentido que não somos daqui, nós somos espíritos imortais, não é isso? Então estamos todos nós passando por uma experiência que é transitória. A nossa vida de encarnado não é a vida verdadeira. Então, quando aqui também, né, reunido a esses tipos de sofrimentos, tá, né, a perda de entes queridos. É fácil? Nós nos despedimos. Eu, quando chego aqui, gente, não deixo de pensar no nosso querido Valfredo. Né? Sinto muita saudade do Valfredo. Então, nosso irmão nos antecedeu, né, nessa jornada, nessa viagem que todos nós iremos fazer. Aí, veja, né, no capítulo anterior, nós recebemos uma instrução linda do Espírito Sanson, no seu o capítulo 5, item 21, que é perda das pessoas amadas, mortes prematuras. E quando nós voltamos um pouquinho aqui, olha, para que possamos não perder a fé diante dessa prova, que é uma prova delicada, Sanson diz assim, olha, humanos, é nisso que tendes necessidade de vos elevar acima da terra da vida, para compreender que o bem muitas vezes está onde acredita ver o mal. A sábia providência onde se crê ver a cega fatalidade do destino. Por que avaliar a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o mestre dos mundos queira, por um simples capricho, vos fazer sofrer penas cruéis? Né? Então, aqui, Sanson trazendo, né, a figura do nosso Pai, né, que é esse que nos criou, que sabe das nossas necessidades e quando separa, né, temporariamente um dos nossos queridos, tem um objetivo e uma necessidade. Cada um de nós temos o quê? O planejamento reencarnatório, né? E sabemos, como está também aqui nessa parte do capítulo 5, que muitas vezes tem ali o tema que fala do esquecimento do passado, né? E quantas vezes nessa convivência em outras vidas nós malbaratamos até o valor, né, junto ao núcleo familiar, pela busca, né, muitas vezes do ganho,
Aí a gente fica só ali administrando o nosso tempo, né, para buscar os recursos materiais e desprezamos a convivência. Ou muitas das vezes, desatentos, né, com a questão da paternidade, porque a paternidade é uma missão. E quantas vezes a gente só dá os itens materiais, não preparamos, né, aqueles que estão sobre a nossa tutela para sua manutenção física e também moral, capacitando esses irmãos para que na nossa ausência sigam, né, dentro daquelas possibilidades honestamente. Quantas vezes a gente malbarata essa educação moral e vamos assim prejudicar as escolhas desses irmãos. Aí, até mesmo, né, para que eles não se prejudiquem em demasia a desencarnes prematuros, quando aqueles irmãos estão seguindo um caminho que vai complicar mais ainda as suas vidas e de outras vezes. Né? É a própria volta ali no planejamento reencarnatório que significa uma vida curta. Aí a gente observa quantos irmãos nascem portadores das doenças físicas desde o berço. Não é? Então, conforme a gente vai entendendo a justiça do nosso Pai Celestial, aí vamos compreendendo, né, que se Deus é justo, uma razão, né, há de nós estarmos passando por determinadas aflições, como está aqui, voltando um pouquinho nesse capítulo 5, quando fala da justiça das aflições. Aí está aqui, olha. Entretanto, desde que se admite Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das suas perfeições. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade. Sem isso, não seria Deus. Se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e visto que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis porque, eis do que cada um deve se compenetrar. Pelos ensinamentos de Jesus, Deus permitiu que os homens viessem compreender essa causa. E hoje, considerando-se bastante amadurecido para compreendê-la, ele a revela inteiramente pelo Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Aí a gente vai observar como, né, essa conexão que o nosso codificador vai trazer nesse capítulo 6, primeiro nos chamando a atenção de mantermos, gente, essa sintonia com Jesus, que é o nosso mestre, é o nosso modelo, para não nos desesperarmos diante das aflições da vida e entender quando ele nos apresenta esse Deus bom, justo e misericordioso. Aí, não é? Compreendendo, né, essas situações. O Senhor Jesus coloca, como Kardec sinaliza aqui, encerrando o item 2, né, uma condição para a assistência e a felicidade que promete os aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Qual é a lei que Jesus veio nos ensinar? A lei de amor, né? A lei de amor, né? Aí aqui que ele nos ensina. Seu jugo é a obediência dessa lei. Sermos resignados. Aí a gente observa, né? Esse capítulo 5 interligado primeiro nesses tópicos, né, que fala para que nós que passamos pelas aflições busquemos o Senhor Jesus. Aí desenvolvermos a resignação. E mais a seguir, né, que tem um tópico aqui, motivos de resignação. E tem um outro tópico, ainda no capítulo 5, que é o 18, bem e mal sofrer. Que é muito linda essa instrução, porque diz que nem todos, né, os aflitos encontram a consolação, né, nos ensinos de Jesus, porque não abrem seu coração para essa aceitação. Que há situações em nossa vida que nós podemos modificar.
não é? Com boa vontade, com trabalho, mas há situações que nós temos o que aceitar os desígnios de Deus, sem revolta, né? Sem nos rebelar. Aí aqui ele fala, né? Mas esse jugo é leve, essa lei é suave, já que impõe como dever o amor e a caridade. O amor e a caridade, né? Desenvolvendo esse sentimento para que nós possamos, né, viver a nossa vida com mais leveza e essa prática da caridade, como entendia o Senhor Jesus, porque nós sabemos, né, que é muito útil as nossas ações no bem para minimizar as dores, as carências dos nossos irmãos em humanidade. Mas a caridade que o Senhor Jesus entendia era toda moral, né? Que é a benevolência para com todos. Sermos bons para com todos os nossos irmãos em humanidade, independente das suas práticas ainda, muitas das vezes, equivocadas. Nós estamos vivendo, né, uma crise moral muito grande, não é isso? Não só no nosso país, né, no mundo como um todo, e a gente vai entendendo quando o Senhor Jesus traz, né, assinalado no Evangelho de Marcos, principalmente, todos os evangelistas sinalizaram, né, o sermão profético. A gente está vivendo essa fase do sermão profético, né? Essa transição planetária, a separação do joio e do trigo, os escândalos estão vindo à tona. Aí é com facilidade que a gente liga lá a TV ou nos nossos recursos agora, né, tecnológicos, e vamos vendo as ocorrências atuais, as corrupções, um governo assim assado. A gente está compreendendo esse processo, estamos trabalhando esse sentimento amor para não julgar, né, e pegar ali no dizer de Paulo, examinar tudo e retende o que é bom. A gente está tendo essa benevolência, compreendendo que os irmãos, assim como nós outrora, né, que andamos assim nos descaminhos, a gente deixou um rastro também para trás, não é isso? Então agora a gente está o quê? Correndo atrás do prejuízo, né? Se nós malbaratamos até o verbo, né, caluniamos, defamamos, hoje aqui a gente está o quê? Trabalhando, divulgando os ensinos de Jesus, que devemos o quê? Ser solidários, fraternos uns com os outros, porque se não trabalharmos, né, essa parte da caridade como o Senhor Jesus entendia, aí a gente vai fazer o quê? Seleção. Para minha família, né, eu vou ter ali um sentimento, né, de benevolência assim, exagerado, que eu vou até, né, ser cego para os comportamentos malsãos, porque é meu filho, é meu primo, né? Agora, se é o filho do vizinho, aí eu sou todo justiça, né? Mas a gente ainda não sabe fazer justiça, gente. A gente é justiceiro, né? Então, muitos ainda querem ficar lá, né, na lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, tá? Mas essa caridade que aqui está, gente, essa caridade moral ensinada por Jesus, né, é benevolência para com todos e indulgência para com as imperfeições dos outros, não é? Por quê? Nós somos perfeitos, é aqui, né, bem no particular somos, gente. A gente é 100%. Por isso que no sermão, não, no Sermão do Monte, tem, né, uma das bem-aventuranças que é a misericórdia. Né? Bem-aventurados misericordiosos, porque também alcançarão misericórdia, porque nós precisamos de misericórdia também. Não é isso? Então, vamos assim compreendendo. E o terceiro tópico da caridade, segundo o Senhor Jesus, é o perdão das ofensas. Por que está lá o perdão das ofensas, hein? Por que será que a gente se ofende, né? Aí a gente até minimiza que a gente ama o Chico, né? É hoje aniversário do Chico? Hoje é dia 2? Dia 2. Aniversário do Chico, né? Então, o Chico, nosso exemplo, né, de mansuetude, mas teve, né, a gente sempre repete esse fato na vida do Chico, em que ele ficou muito magoado com aquela vizinha,
né, que para minimizar um pouquinho as lutas do Chico, que ele chegava tarde do trabalho e do trabalho mediúnico. E ele estava cuidando da cachorrinha, a cachorrinha adoeceu, né? E ela, né, ali desenvolvendo seu amor, gente, porque a gente quando observa, né, que o Senhor Jesus disse, amar, né, até de acordo com seu entendimento. Então, o amor, né, o entendimento dela era o quê? Facilitar um pouquinho a vida do Chico, né, para tirar aquele peso, aquele fardo. Ela foi ali quietinha, ofereceu um alimento, né, envenenado, matou a bichinha. Aí a gente vai ver aqui que faltou a caridade, né, em um familiar do Chico. Por quê? A cachorrinha morreu, ela já estava doentinha, o Chico aceitou, pensando que fosse uma morte natural, né, e a vida que segue. Mas a irmã dele ficou incomodada, né, porque o Chico não sabia a verdade, né? Aí tem verdade, gente, que é melhor não ser dita, né? Aí ela, a linguinha coçou, aí ela um dia, Chico, você pensa, né, falou lá o nome da cachorrinha, que a cachorrinha morreu, né, de morte natural. Aí ele, não foi? Não foi? Não, foi a dona fulana, né, que estava assim muito compadecida da sua luta, ela já estava doentinha mesmo, ela acelerou o processo. Aí o Chico ficou, gente, muito triste com a situação e ele não ficou com raiva, não quis vingança, mas o coraçãozinho dele foi ficando fechadinho, né, magoado. Até que Emmanuel chega, né, para o trabalho mediúnico e disse para ele, né, Chico, você precisa resolver essa situação, né, da mágoa que está no seu coração. Aí ela, mas o senhor não sabe, né, que ela fez isso assim, assim. Mas aí você busca ali saber o que a nossa irmã necessita. Ué, mas eu ainda tenho que saber o que ela necessita. Aí foi feita uma pesquisa ali boca a boca. Aí é interessante que nesses vídeos curtinhos, né, tem agora, minto, é até um desenhozinho contando a vida do Chico. Aí tem essa história linda, gente, muito legal, né? Aí ele é dito para nós que essa companheira, ela tinha um trabalho social muito lindo, ela era costureira. E ela costurava roupinhas para dar para as crianças carentes, né? E ela queria o quê? Uma máquina. O sonho dela era ter uma máquina até para produzir mais, né? Aí, resultado. Aí o Chico, né, sabe lá que ela tá precisando da máquina e voltou com a informação para a irmã. Ó, já descobri, né? Ela tá precisando de uma máquina, aí Chico. Aí o Emmanuel, então providencia a máquina para ela. Aí ele falou para Emmanuel, mas o senhor não sabe da minha situação, né? Eu não tenho condição. Ele, não, vai lá, né? Dá o seu jeito. Aí chegou lá, pegou o saláriozinho dele, lá no desenhozinho animado, diz que ele pegou o salário e foi lá comprar a máquina. Quando ele deu o dinheiro para o vendedor, né, não pagava nem uma parcela da máquina, o valor. Ah, não dá nem. Ah, mas o senhor me conhece, né? Eu posso ir pagando, né? Em suaves prestações. Aí o vendedor concordou, porque conhece o Chico, a sua honestidade, e assim foi feito. Ele vai, né, informa para a senhora que vai presentear com a máquina chega, e ela dá um abraço de gratidão ao Chico, no Chico. Quando ela dá aquele abraço, olha o tratamento, né, até no desenhozinho fala, né, que é a cura para a mágoa. Né? É nós, né, nos desembaraçar da mágoa, não nos ofendermos com as situações que os outros nos causam. Porque o outro é o quê, gente, afinal de contas? Quem é o outro? Quem é o próximo? É o nosso instrumento de perfeição. Né? Então, eles estão colocados ali dentro do nosso convívio social, em família, próximo, para ser esse instrumento, para que nós possamos nos autoavaliar. Então, depois que ele resolveu essa situação, ele pôde voltar ao seu trabalho mediúnico e ainda ficou amigo dessa senhora, porque ela tinha também essa prática de minimizar,
né, as dores, o sofrimento, principalmente, né, daqueles companheirinhos na infância que não tinham condições de ter uma roupinha nova. Então, ela estava ali fazendo um trabalho muito lindo. E a gente vai, né, entendendo que quando, né, nós vamos observando aqui esse capítulo, não por acaso, nosso codificador primeiro trabalha os nossos sentimentos para depois nos apresentar, né, o tema que dá título ao capítulo, que é o Cristo Consolador. Aí a gente observa, né, que aqui no item 3, o nosso estudo vai até o item 4, aí no item 3 está a passagem evangélica em que o Senhor Jesus vai observar, né, que quando ele esteve pessoalmente conosco, nós ainda não estávamos em condições de receber uma lição assim mais aprofundada, né, ensinos para a nossa alma. Então ele diz assim, ó, anotado por João: se me amais, observai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. Está anotado no Evangelho de João, capítulo 14, de 15 a 17 e item 26. Aí eu convido, tá? Depois leiam na íntegra, no Evangelho de João, esse capítulo 14, que inicia com o sermão do cenáculo, quando o Senhor Jesus está ali acalmando, né, aqueles apóstolos para a sua partida para o plano espiritual. Então, no iniciozinho, ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Aí ele vai, né, trazendo as instruções e chega nesse momento em que ele diz, né, se me amais, observai os meus mandamentos. Então ele foi o quê? Acompanhando até a maturidade da humanidade, né, no decorrer dos tempos, para chegar esse momento de ser concretizado esse planejamento do Senhor Jesus, aí dele mesmo, né? E ele rogou ao Pai. E é interessante quando nós observamos aqui, a gente já vai ler um pouquinho aqui o tópico 4, né, o item 4, mas vamos observar aqui no capítulo 1, quando, né, nós observamos o item 5 ao item 7, que é a chegada do Espiritismo, né? Então, vai mostrar para nós aqui que vamos identificar que a doutrina espírita se encaixa nessa promessa do Cristo, porque, não é, esse espírito que vai, assim, penetrar as mentes, reviverá o que o Senhor Jesus ensinou e vai trazer mais clareza, outros ensinamentos e até explicar com clareza o que o Senhor Jesus falava através das parábolas. Aí a gente pega aqui, ó, o item 5 e está assim, ó. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo nos mostra esse mundo não como algo sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantes atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos, até então incompreendidas e, por essa razão, rejeitada, como pertencente ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que Jesus disse ficaram incompreendidas ou foram erradamente interpretadas.
O Espiritismo é a chave, com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. E quando chega aqui, ó, o item 7 está assim, ó. Assim como Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. O Espiritismo igualmente diz, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. O Espiritismo nada ensina que seja contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todas as pessoas o que só foi dito sobre a forma alegórica. O Espiritismo vem cumprir, no tempo predito, o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo, que o preside, assim como igualmente o anunciou. A regeneração que se realiza e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Então, fica claro para nós, quando nós vamos observando, seguindo aqui, né, os outros itens que seguirá nesse capítulo 6, já iniciando as instruções dos Espíritos, nós observaremos que tem como título, né, as instruções dos Espíritos, a vinda do Espírito de verdade. E nós vamos observar agora, lendo um pouquinho, o tópico 4 diz assim para nós, olha, Jesus promete um outro consolador, é o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda porque não está em condições de compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas, para fazer lembrar o que o Cristo falou. E tem uma das passagens do Senhor Jesus que está contido também nesse capítulo 14, tá, de João, quando o Cristo diz que ele é o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele diz, né, que é a verdade. Como que, né, quando o nosso codificador está ali elaborando a nossa doutrina, né, no iniciozinho, ele vai receber algumas revelações dos espíritos que estão ali na condução, enviando as mensagens. E será revelado, né, o mentor espiritual do nosso codificador. E no iniciozinho, ele vai se identificar como sendo a verdade. Aí depois a gente vai observar que outros irmãos que trarão outras instruções para Kardec vai dizer que esse espírito verdade é aquele, né, que realmente cuida das necessidades da humanidade e que muitos de nós o reverenciamos, o respeitamos. E quando vemos no livro dos médiuns, quando está lá no capítulo que fala, né, das dissertações espíritas, o de número 9, aí nosso codificador vai receber uma instrução em que no final o médium vai assinar como sendo a mensagem de Jesus Cristo. E para não causar, assim, né, nenhum abalo no movimento espírita nascente, ele vai sinalizar como sendo o quê? Espírito verdade. Aí traz essa mesma comunicação para ser a primeira instrução desse capítulo 6. Aí diz assim para nós, olha, como em tempos passados, entre os extraviados filhos de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como minha palavra em tempos passados, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grandioso, que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Revelei a doutrina divina, como ceifeiro, juntei em feixe o bem espalhado na humanidade e disse, vinde a mim, todos vós que sofreis. E algumas pessoas ainda têm dúvida se essa mensagem, se essa instrução é do próprio Mestre Jesus. Então, nós vamos observar, não é, que esse planejamento que o Senhor Jesus fez e recebeu a missão do Pai, dele mesmo vir, gente, dirigindo esse movimento,
né, que está em forma, né, de doutrina. Aí está assim, olha, portanto, voltando para o item 4, olha, portanto, se o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é porque o Cristo não as disse todas. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo ensinou, é que suas palavras foram esquecidas ou mal compreendidas. E nós sabemos, né? Quantas interpretações errôneas, não é isso? A gente observa nesse capítulo 1, quando traz as instruções dos Espíritos com o título A Nova Era. Né? Entre as comunicações, tem a de número 9, que traz assim para nós, olha. A de 9 não, a de número 10. Ó, um dia, Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade atravessar as trevas. Esse foi o dia da vinda do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, após alternativas de verdade e de obscuridade, perdia-se novamente. Então, assim como os profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a advertir. O mundo está abalado em suas bases. O trovão reboará, sede firmes. O espiritismo é de ordem divina, pois tem suas bases assentadas nas próprias leis da natureza. E crede que tudo o que é de ordem divina tem o objetivo elevado e útil. Então, nós sabemos, né, que com o próprio período do início da vinda de Jesus, o que foi assim sinalizado por Lucas, né, Lucas que dá nome a esses ensinos de Jesus, como sendo o que? O cristianismo. Que nós que seguimos o Cristo devíamos ser chamados de cristão. Mas essa pureza dos ensinos de Jesus manteve-se sem nenhuma adulteração nos primeiros 3 séculos. Depois começou o quê? A sofrer ali interferências, e essa pureza, né, dos ensinos de Jesus foram adulterados. Aí nós vimos, né, as guerras, né, religiosas, vimos ali as cruzadas, vimos a Inquisição, tudo em nome do Cristo. Olha só. Né? Então, aí vem a doutrina espírita após esse período para resgatar, né, esses ensinos assim, com uma forma mais leve, mas nos trazendo o quê, gente? Uma grande responsabilidade, não é isso? Porque como nós, que somos adeptos, né, à doutrina espírita, lá no prefácio, na introdução de um livro dos Espíritos, né, os benfeitores sinalizam que nós, né, que somos adeptos do Espiritismo, devemos ser conhecidos como espíritas ou, né, espiritistas. Aí a gente vê um grande, né, movimento, né, dentro mesmo do movimento espírita, que já está destoando dessa característica, não é? Porque tem aqueles espíritas que se dizem, né, progressistas, não é isso? Progressista é a doutrina, como está na Gênesis, né, que ela vai andar conforme a ciência, o avanço da ciência, não é isso? Agora, nós não, nós precisamos observar o nosso papel, que nós somos o quê? Conhecidos como esses trabalhadores da última hora, em que o Cristo conta, né, para que nós possamos auxiliar nesse momento de renovação social, de transição planetária. Agora, se ficarmos aqui fazendo contas de alguns detalhes, né, a gente vê que Viana de Carvalho tem um livro através de Divaldo, que ele traz uma mensagem que fala a insensatez, o campeonato da insensatez. É uma mensagem que puxa a orelha dos espíritas, né? Que dentro de algumas organizações há aquela questão de disputa, né? Quem é o presidente, quem que dirige isso, quem que dirige aquilo, né? Causando dano à obra, não é isso? Então, quando a gente observa o capítulo 20, que fala
né, os trabalhadores da última hora, que é uma mensagem do próprio Mestre Jesus, aí diz, né, que aqueles irmãos que ao invés de seguir, né, pacificando o ambiente, que deixa a obra, né, ser ali atrapalhada no seu crescimento por conta do seu ciúme, da sua incompreensão, eles estão sendo o quê? Uma parte nociva diante de preparar esse reino do bem, gente, que deve ser implantado desde agora, não é isso? O Senhor Jesus não diz que o reino de Deus está dentro de vós, está dentro de nós? Então, onde estejamos, que a gente possa trazer esses ensinos de Jesus para o nosso dia a dia, né? E chega um trechinho aqui, desse item 4, que diz que o Espiritismo vem na época determinada cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside ao seu estabelecimento. Ele relembra aos homens a observância da lei. Ele ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só transmitiu por meio de parábolas. Aí segue, né, aqui, e nós vamos observar, né, um outro trecho que diz assim, ó: o Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida cruel não se apodera mais de sua alma. Então, todos nós que nos aplicamos não só a estudar, mas compreender a essência do que está na doutrina, nós vamos, né, desenvolvendo essa fé inabalável, né, nesse futuro que nos aguardam, sem essas aflições e a dúvida cruel não se apoderar mais de nossa alma, né, fazendo com que ele veja os fatos de um ponto de vista elevado. A importância das vicissitudes terrestres desaparece no amplo e esplêndido horizonte que ele abrange, e as perspectivas da felicidade que o espera dá-lhe a paciência, a resignação e a coragem de ir até o final do caminho. Então, as provas chegarão, nós com resignação, sabendo que não é o acaso, né, que fez com que a gente passasse por alguns experimentos, alguns desafios, né? É útil para que nós nos fortaleçamos para essa vida futura que nos aguarda. E encerra assim, olha: assim, o Espiritismo proporciona o que disse Jesus sobre o Consolador prometido: conhecimento dos fatos, que faz com que o homem saiba de onde veio, para onde vai e por que está na Terra. Retorno aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Não é lindo? Né? Quando nós estamos o quê? Entendendo, né, e aceitando, porque os conhecimentos dos fatos, né, são os próprios espíritos, gente, que através das suas comunicações nos apresenta como é essa vida espiritual que muitos de nós, né, fazíamos uma ideia errônea. Então, para alguns irmãos, ainda acreditam, né, naquele céu em que vai ficar ali adorando a Deus, não é? Quando os nossos irmãos, né, que entregam a revistinha que fala lá, né, dos campos elíseos, todo mundo parado, né, ali naquela graminha, sem fazer nada, né, que monotonia, né? A gente que é agitadinha no trabalho, com leões, né, tudo isso. Não, gente, tem muito trabalho, né? Então a gente sabe, conforme vamos evoluindo, o nosso Pai cria incessantemente, como diz Jesus, e Jesus diz que ele trabalha, que o Pai trabalha e ele trabalha também. Então, né, está reservado para nós nesse futuro sermos criaturas ativas cada vez mais, compreendendo e onde nós estejamos desde já, que possamos fazer florir, né, diante das companhias e que a nossa energia seja sempre uma energia que transmita a paz e a certeza que Jesus conosco está, né, para nos ajudar a carregar o nosso fardo. Ele não carregará por nós, senão a gente não vai ganhar experiência, não é isso? E nós somos o quê? Artífice, não é?
da nossa própria vida. Ele diz a cada um segundo as suas obras. Entendendo o Senhor Jesus, nós iremos cada vez mais fazer escolhas acertadas e esse fardo vai ficando cada vez mais, não é, leve, tá bom, meus amigos? Então, Jesus continue a nos abençoar, que possamos agradecer estarmos nessa casa de luz, né, com o querido José Carpinteiro nos ajudando, né, nessa grande lei que apresentada por seu filho, a lei de amor, tá? Muita paz.